Saudações a todas as comunidades que assistem à reflexão do Evangelho, como lá dentro da Amazônia, exemplificado no caso, por exemplo, do grupo que se apertou para assistir esta reflexão através do notebook. Ou como do Padre Pedro, em Panambi, Rio Grande do Sul, que aprecia imensamente a reflexão do Evangelho e reage, dizendo o que sente. Como o professor Oscar Naufal, em Bariri, São Paulo, que assiste com a sua família todos os finais de semana e contribui com as suas opiniões e orientações que melhoram estas reflexões. E há tantas pessoas anônimas por este país, Brasil, sofrido, América Latina, África, Europa, em tantos lugares que as pessoas assistem em trens, metrôs, ônibus, aviões, navios, barcos, com as suas famílias, em telões nas suas comunidades, ou simplesmente por aparelhos de som para ouvir o que Deus tem a falar nesses momentos tão difíceis que nós vivemos. Saudações a todos e a todas. A reflexão do Evangelho para este domingo, 21 de agosto de 2022, por ocasião da solenidade da Assunção de Nossa Senhora, é o de São Lucas, num texto pouco lido, mas de uma riqueza imensa, sobre a qual devemos debruçar a nossa fé para o alimento dominical que nós precisamos para crescermos como filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Jesus, que é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 11, principiando pelo versículo 27 e concluindo no versículo 28, apenas 2 versículos. Quando Jesus falava ao povo, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Até aqui o Evangelho que lemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Notemos bem que este Evangelho, dedicado à solenidade da Assunção de Nossa Senhora, mostra a mulher na terra, num ambiente oprimido, num contexto de um capítulo que mostra Jesus num conflito imenso, no mesmo capítulo que começa com os discípulos dele pedindo que ele os ensinassem a orar, como João o Batista ensinou aos discípulos dele. No mesmo capítulo em que Jesus ensina o Pai Nosso, o carinho do Pai, que é nosso, que se preocupa com o pão diário para todos nós, que se preocupa em nos livrar de todas as tentações e nos libertar do mal. Jesus se encontra, como diz o Evangelho que acabamos de ouvir, se encontra no meio da multidão.
Uma multidão misturada por tanta gente como esta mulher, que levantou a voz em direção a ele, como também pelos fariseus, que criaram tensões imensas para Jesus. Se é um capítulo que começa com o Pai Nosso, também termina com o inferno dos fariseus, criando armadilhas tremendas contra Jesus, para que ele caísse e fosse punido até mesmo com a morte, por apedrejamento, como dizia a lei deles, ou pela crucificação, como recomendava o regime de César. Jesus aqui enfrenta tensões enormes. É convidado para ir à casa de um fariseu para uma refeição, mas é provocado quando lhe cobram rituais externos, como lavagem das mãos, do rosto ou de banho antes das refeições, provocando Jesus a se pronunciar, valorizando muito mais aquilo que forma o ser humano, que torna o caráter do ser humano justo, correto. E Jesus mostra que eles cobram o dízimo e pagam o dízimo de tudo, até mesmo da hortelã, mas que são injustos e falham com a misericórdia. Este é um capítulo tenso, mas no meio deste capítulo, a partir do povo que aperta Jesus para ouvi-lo, uma mulher levanta a sua voz. Lembramos desta mulher sem nome, desta mulher anônima, no dia da Assunção de Nossa Senhora, que ao subir não se ausenta, que ao ascender não se distancia para nenhum trono, mas é lembrada na terra por esta mulher. E como vimos, está no meio do povo, é do meio da multidão, é onde Jesus se encontra. Lucas tem uma predileção enorme, como um pintor que ele era, de como que pintar quadros com letras vivas, com tintas coloridas, com tintas expressivas, mostrando Jesus sempre no meio do povo. E é de lá que se levanta a voz feminina, do meio do povo, do meio da multidão. Se levanta uma voz de uma mulher anônima para bem dizer o ventre da mãe que deu à luz a este homem maravilhoso, ao mestre, que não se encontra como um sacerdote num altar, que não se encontra como os rabinos dentro de um recinto fechado com discípulos e alunos, mas no meio do povo, ensinando o povo, libertando o povo, amando o povo, estendendo as mãos para o povo. Isto impressiona tanto esta mulher como as multidões que ela louva a mulher que lhe deu a luz, a mãe Maria, louva também os seios que amamentaram este grande mestre. E ele escuta. Nós também escutamos. Nós também queríamos participar desse momento grandioso de ouvirmos esta voz feminina que se levanta no meio do povo, se levanta no meio da multidão. Lucas não descreve outras coisas que ela teria dito, outras manifestações das mulheres pela boca desta que fala. Mas é muito bonito quando Jesus presta atenção no que ela diz. E sem se colocar em nenhum trono, em nenhum pedestal, em nenhuma glorificação, como gostam aqueles que adoram os poderosos, aqueles que bajulam os que se amontoam sobre o poder para tirar deles vantagens. Jesus respondeu, e muito mais felizes, muito mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus segue esta polaridade que Mateus aprecia em valorizar sobre a palavra que é escutada e que Lucas também aprecia sobre essa palavra que é escutada, mas não é somente escutada, não é guardada em arquivos mentais
entrados pelos ouvidos, mas é praticada, é radicalizada, realizada nas mãos, na boca, nos ouvidos, nos pés, nas ações daqueles que ele preparava para o sucederem na missão da implantação do reino. Então, a palavra que Jesus diz que é muito mais bem-aventurada para os que escutam, é muito mais feliz, muito mais bem-aventurada quando praticada. Isto compromete, isto aumenta a fé, isto é o que reforça a luta pela implantação do reino em um contexto tão perigoso, tão tenso, tão polarizado como este registrado aqui pelo capítulo 11 de São Lucas. Mas quando esta mulher, que como tal, na condição feminina, grita para Jesus, lembrando da sua mãe, é bom que nós lembremos o que disse a mãe de Jesus quando recebeu a visita da sua prima Isabel, também grávida de João o Batista, primo de Jesus. O que disse ela, o que cantou ela, no canto carregado das memórias da libertação, no canto carregado nas memórias do Êxodo, no canto carregado das memórias do profeta. O que diz o canto de Ana, que Maria entoou, agora lembrado por esta mulher anônima e também lembrado por nós, que daqui a pouco tempo seremos também anônimos. O que cantou Maria com a chegada de Isabel? Durante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, como ocorreu com esta mulher agora. Me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todas as que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos do coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Maria cantou isso por ocasião de Isabel. Maria, agora cantada e bem-aventurada por esta mulher anônima, disse a palavra que Jesus disse que tornaria felizes os que a ouvem e que as praticam. Cantou claramente que Deus estendeu o seu braço forte para erguer os humildes, para levantar os pobres, para levantar os empobrecidos, para criar autonomia para aqueles que eram rebaixados pelos ricos e poderosos, entronizados em cima das riquezas roubadas dos pobres. Então, praticar o que esta palavra bem-aventurada de Jesus é praticar isto que Maria cantou. Que ela não deu somente a luz a uma criança, mas ela deu a luz a um projeto, a uma proposta, a um reino carregado de vida a favor dos pobres e oprimidos, que são elevados da sua condição de humildade, da sua condição de fome, para a condição de quem se nutre agora na prática que eles mesmos, esses oprimidos, os pobres, eles mesmos, os humilhados, elas mesmas, as mulheres humilhadas e pobres, que como esta, levantam a sua voz para dizer o que pensam. E, sobretudo, para mudar esta realidade que divide o mundo, divide a sociedade, gerando conflito entre aqueles que se assentam sobre um trono de ouro, sobre tronos de ouros, ouro roubado, ouros fruto dos pobres sangrados, suados, com fome, humilhados à miséria. Esta palavra que é bem-aventurada, segundo disse Jesus, ela só será bem-aventurada e nos tornará felizes na medida em que
primeiro percebemos que há um mundo de divisões, há um mundo de conflitos, e o conflito não é um conflito verbal, não é um bate-boca, como ocorreu entre fariseus e contra Jesus aqui, mas é atível, é material, é econômico, é político no desprezo aos pobres. E este esquema plenamente humano precisa também ser desmontado por aqueles que tornam a palavra de Jesus prática, que a praticam, que realizam. Então, neste dia da solenidade da Assunção de Maria, lembremos-nos de suas palavras, lembremos-nos desta mulher que se levantou do meio da multidão para dizer que era bem-aventurada a mulher que dera a luz a Jesus, o servo da humanidade, o mestre dos discípulos que assumiria o seu reino, o nosso libertador, sempre ativo, sempre presente, principalmente quando sua palavra é ouvida, é entendida e traduzida de forma radical na prática, como nos ensina o canto de Maria. Ave Maria, cheia de graça, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto de teu ventre, Jesus. Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva, a coragem de Deus nos sustente, e a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse e penetre sobre nós, em nós, agora e para sempre. Digamos todos, amém.